Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, que bom que você está ligado, sintonizado aqui na Sara Brasil FM, a rádio que apura o som de Deus, e no programa Café com Maná, o programa que vem do céu todos os dias para você, para a sua vida e para a sua família. Eu sou o pastor Kelly de Prado, e junto com um time de amigos, de homens de Deus, homens sábios, inteligentes, vamos ficar juntos, nos alinhando ao céu, edificando a igreja, a nossa vida, através da palavra do Senhor. Muito obrigado, seja muito bem-vindo e receba o meu abraço, o meu carinho, um grande abraço, um abraço ao Denis, que nos coloca no ar, um abraço a todos os irmãos gaúchos, gaudérios, baguais, amados irmãos colorados e gremistas dessa terra maravilhosa, aos irmãos que torcem para o Caxias e Juventude também, um grande abraço a todos os paulistas, os queridos de São Paulo, os irmãos aí de São Paulo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe a todos os mineiros, de fora ligado, ai. Um abraço à minerada lá, ao Bispo Giovanni ligado, sintonizado. Um abraço aqui ao Bispo Ireno em Florianópolis, que nos acompanha também, a todos os pastores, irmãos da Igreja de Cristo reunidos aqui na grande Florianópolis. Um abraço a você que está no Rio de Janeiro também, ouvindo a gente. Um abraço desse carioca, irmão em Cristo Jesus. Bem-vindo, Bispo Hugo. Olá, shalom, pastor Kennedy, aos ouvintes queridos, ao pessoal do YouTube, né, que está aí conectado com a gente. Que Deus abençoe. Denis, um grande abraço. Shalom, João. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Kennedy, com esse boné esquisito aí, o que está escrito aí, Kennedy? Misericórdia. Givente. Então, Givente Paris, é porque tá frio aqui, rapaz. Aí não tem touca, né? Entendeu? Aí, maravilha. Carioca no frio, né? É um desafio, né? Até que hoje não tá tão frio, né? 15 graus. Aqui em São Paulo amanheceu 12 graus, mas agora saiu o sol, né? Já está 14 graus aqui em São Paulo. Isso, né? Frio. Acho que a frente fria que passou por aqui está chegando em São Paulo, porque aqui já está 15 graus, mas amanhã faz frio de novo. Ah, é? Aqui não, né? Aqui a previsão aqui é frio de noite, né? Frio de noite e calor durante o dia. Essa semana todinha de calor, né? É isso aí. Mas amém. Maravilha. Vamos ao tema de hoje. Ontem nós falamos sobre fé, né? Que foi um desafio, assim, apresentar argumentos, né? Eu sempre pondero que o tempo que vivemos é um tempo que a fé está sendo atacada, né? A fé verdadeira, a fé na palavra, a fé no verdadeiro Deus, como diz lá em 1 João 5, né? O verdadeiro Deus, revelado em Jesus Cristo. E é impressionante, né? Como a sutileza do mundo espiritual das trevas para minar a palavra de Deus, trazendo dúvidas sobre ela, trazendo insegurança em relação às afirmações sobre a Bíblia, né? Sobre a palavra de Deus. E a importância que nós temos de valorizar cada vez mais, não somente os princípios e valores, mas aquilo que foi avisado, né? Aquilo que foi profetizado sobre o futuro. Eu levo muito em consideração o que a Bíblia fala sobre o futuro, porque senão não estaria escrito ali, né? Senão Jesus não teria avisado. Eu estou relendo a Bíblia mais uma vez, né? Já estou agora lendo o Evangelho. Acabei de terminar o livro Evangelho de Marcos, já estou entrando no Evangelho de Lucas. E no final do Evangelho de Marcos, quando Jesus, Marcos capítulo 13, ele faz advertências do que iria acontecer antes da volta dele. E ele diz a frase que me chamou a atenção: eis que vos tenho predito, eu tenho avisado vocês.
E o apóstolo Paulo também, quando ele escreve aos Tessalonicenses, particularmente, eu creio que é o livro onde ele mais fala dos últimos dias, quando ele chega na segunda epístola, no capítulo 2, ele, no versículo 9, ele diz, segundo Tessalonicenses 2,9, ele diz, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E logo a seguir a Bíblia diz, por isso Deus lhe manda a operação do erro, né? Para darem crédito à mentira, quer dizer, a inversão de valores, né? O certo vira errado e o errado vira certo. Eu quero abordar um pouco o que vem a ser essa operação do erro. Eu me recordo da década de 80, a gente ouvia muito isso lá na igreja que a gente se converteu, eu e o João, falavam muito dessa operação do erro, que hoje, parece que hoje é o ápice, né? A gente acredita, pelo menos, que hoje é o ápice, né? E antes de abordar, bom dia, Robson, shalom, Deus abençoe. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos ouvintes também. Glória a Deus. Então, vamos partir aqui. Kennedy, como é que você vê hoje na nossa sociedade, nos meios de comunicação, no meio acadêmico, no meio artístico, como é que você identifica e como é que a gente poderia identificar? O apóstolo Paulo tinha razão em fazer essa profecia? Sim. Como identificar? Através da palavra, só pela palavra, e com discernimento espiritual. Porque é um erro muito semelhante à verdade, né? Que é uma repetição do erro. Tem aquela palavra, né? Você repete uma mentira tantas vezes que ela acaba se tornando uma verdade. Então, a mentira, e nós sabemos quem é o pai da mentira, da onde vem a mentira, e nós vemos a mentira em todas as áreas da sociedade, que a mentira ela promove, a mentira vende, a mentira faz sucesso, né? A mentira parece que é mais gostosa, tem mais sabor, né? Do que parece, não, ela é mais saborosa ao paladar, né? Então, ela parece ser melhor que a verdade, porque a verdade confronta, a verdade dói, a verdade ela espeta, né, a gente, a verdade ela faz nos reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Agora, é interessante porque ali no texto de Tessalonicenses diz que Deus enviará, né, essa operação no fim dos tempos, né? E realmente, aí você falou aí, bispo, que nós estamos no ápice desse momento, e eu também creio que nós estamos no ápice, porque mais mentira do que... Se esse não é o ápice, né, como será então o ápice de uma era em que não temos que desconfiar de tudo, né? Temos que ter o pé atrás em relação a tudo, a filmes, a livros, a políticos, a projetos, né? Tudo hoje é feito em cima dessa mentira para se ganhar mais, para se dar valor. É interessante, na economia, né? A economia ela é movida, por exemplo, a economia é movida por palavras, por propostas, né? Às vezes mentirosas, né? Há um projeto econômico que eles projetam uma mentira, né, para a economia de uma cidade, de um país, né? E isso causa grandes prejuízos. Por exemplo, vou dar um exemplo real aqui, eu gosto de sempre dar exemplos, né? Aí no Rio Grande do Sul, eu não lembro em qual cidade foi, um prefeito, né, teve a enchente aí, antes dessa enchente, e a ponte foi levada, né? E para se reconstruir essa ponte, o Estado ou o governo, não sei bem, isso vai ser daqui a 2, 3 anos, até fazer verbas, licitações e tal.
Aí o prefeito reuniu lá alguns 40 homens, assim, e reconstruíram a ponte em um mês. Em um mês. Reconstruíram a ponte, aí no Rio Grande do Sul. Né? E ele falou, poxa, tá aqui, ó, reconstruímos a ponte. Né? Então, ele mostrou que era uma mentira aquilo. Então, é interessante, nós vemos mentira hoje num jogo de futebol, a gente está assistindo um jogo, a gente não sabe se aquele jogo, se o resultado daquele jogo já foi comprado ou não, se aquele jogo vai ser uma mentira ou não. Então, hoje, em tudo, parece que em tudo é mentira. O homem não é mais homem, nasceu homem, não, mentira, não é homem. Mas como não? É mulher? Não, não é mulher. Mas é mulher, olha lá, dá para ver que é mulher. Mulher não tem queixo, mulher não tem gogó, né? Aquele lá tem, é homem, não, é mulher. Sabe? Não tem como, mas faz plástica, parece que é, mas não é. Sabe Denorex? Aquele shampoo Denorex, né, que tinha no comercial, parece que é, mas não é. Então, é mentira. A educação hoje, a educação na escola, né, ela é toda baseada em cima de mentiras. E eles criam fatos para se tornarem verdade. E é uma mentira. Então, é um tema que é muito profundo, viu, para se debater. Vamos fazer um trato aqui da gente circular bem os comentários para que todos possam comentar. Bom dia, Jussara. Shalom. Bom dia, shalom. Como é que tá a luta aí? Deus é bom. Deus é bom. Que muito frio, né? Mas melhor do que chuva, né? Não estamos reclamando, porque a gente passou um tempo tão longo de chuva que até o frio a gente aqui está gostando agora. Porque pelo menos não tem inundação, né? Dá para a gente colocar um casaco aí, ligar uma lareira, né? Tomar um chimarrão e vamos embora. Chimarrão é de Deus. Aí, como eu gosto de chimarrãozinho. Estava tomando ontem chimarrão aqui com a Gisela. Coisa boa. Como diz lá em Porto Murtinho, vamos tomar mate. Tomar um mate. Tomar um mate. Os curitibanos, mate quente. Mate quente. É isso aí, gente. Nós estamos comentando sobre essa profecia do apóstolo Paulo. João, dá para identificar de que maneira, de que forma a gente pode dizer que existe essa operação, que existe esse movimento na sociedade como um todo? Vivemos na era das fake news, a regulação das mídias sociais, a preocupação com as notícias que não são verdadeiras. O mundo está muito, muito ameaçado, né, por isso, e tem gerado uma confusão, né? Liberdade de expressão, controle, como é que fica tudo isso? Ontem nós estávamos falando sobre fé, né? Eu acredito que depende muito da nossa fé, né? De onde nós centramos nossa fé. Né? Porque o que nós cremos, né, em termos de o que é a verdade, né? Creio que essa que é a questão, de onde nós podemos, com tantas vozes hoje falando, com tantas informações, com tantas crenças, né, colidindo umas com as outras de maneira totalmente contraditória. Né? Se você, como o Kennedy falou, né, eu estava ouvindo uma reportagem sobre a atuação do governo da Argentina na última reunião da Organização dos Estados Americanos, que é um órgão internacional super importante aqui na América Latina, né? E tinha uma senhora lá defendendo a posição da Argentina, né? Que se não fosse a Argentina e a posição firme do governo Milei, né? Muitas propostas assim ligadas à perspectiva de gênero, ao aborto, essa concepção aberta de família ia ser, de uma certa forma,
estimulada e aprovada, né, nas comissões e nas reuniões lá como uma decisão de todos os países da América Latina, da América, na verdade, porque os Estados Unidos e o Canadá também participam da OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos. Todos os países da América Central, da América do Sul, da América do Norte. E o governo da Argentina teve uma posição muito firme de que não aceita esse tipo de ideologia, não quer saber desse tipo de ideologia, não vai autorizar nenhum documento aprovando esse tipo de ideologia. E outros países mais conservadores também ganharam coragem com essa posição firme, né? Infelizmente, o Brasil está do outro lado, né? Nessa reunião. O Brasil centrou posição totalmente ao lado do Canadá, dos Estados Unidos, que do governo Biden é super progressista, né? Enfim, essas novas ideias, novas ideologias, né, são uma nova verdade, vamos dizer assim, né? E a gente tem que ter muita firmeza para crer na verdade da palavra de Deus, né? Eu estava vendo uma informação, né, lendo, né, sobre um romance antigo, que é o romance 1984, que é o romance do George Orwell, né, em que conta a história de uma sociedade em que tinha um ministério, o governo tinha um ministério, que era o Ministério da Verdade, que era justamente para controlar o pensamento, né, para fazer com que as pessoas pensassem o que o governo queria. E dessa forma eles administravam o pensamento de toda a comunidade, né, para que as pessoas pensassem o que elas queriam. Havia uma estrutura, né, para levar as pessoas a pensarem de uma certa forma. E hoje isso é muito comum, né? Se você pensar em termos de cinema, cultura, existe toda o que Paulo chama de operação do erro, é muito fácil de perceber, né? Existe todo um movimento cultural nas universidades para que você pense de uma certa forma. Se você não pensa daquela forma, você está excluído. Se você não pensa daquele jeito, você é mal visto, você não é convidado, né, para os grupos, para as festinhas, né? Você não faz parte da elite, você não faz parte dos privilegiados, né? Você vai sendo deixado de lado porque teu pensamento não se ajusta, não se alinha à verdade, né, que eles querem que você pense, né? Então, eu creio que nós temos que ter uma posição muito firme na palavra de Deus em relação a isso, porque a palavra de Deus é a verdade, né? Jussara, o que você acha disso, Jussara? É exatamente isso, né? Eu que estou ali no meio universitário, né? É complicadíssimo, né? Porque é uma pressão muito grande para você pensar dessa forma, né? E se você não tiver uma base, graças a Deus que eu tive uma base muito forte na palavra, né? E fui muito doutrinada nesse sentido, né? De que a palavra é a verdade e não tem como a gente negociar, né? Negociável, né? Então, para mim, é um ponto pacífico ali, eu não tenho nenhuma liberdade em pensar algo diferente. Eu sou muito radical nesse sentido, né? Mas, assim, eu vejo que eu sou a única ali que, naquele meio todo, que pensa diferente, né? Então, é uma pressão fortíssima, né? E, né, a gente liga, por exemplo, eu gosto muito de assistir séries, né? E todo o conteúdo das séries também nesse sentido, para fazer a tua cabeça, para você mudar as verdades que você acreditava até então. Até uma série cristã que eu estou assistindo, aquelas Doces Magnólias, não sei se vocês já assistiram, que é cristã, que tem ensinamentos belíssimos da palavra, né? Também, né, já está abrindo assim e mudando alguns pontos, já fazendo a cabeça também até dos próprios cristãos, né? Já negociando pontos sérios, né? Como essa questão da ideologia de gênero, né? Também abrindo ali outras questões também.
Então, a gente tem que ser muito radical, né? E entender que verdade é verdade, né? Não tem como você ter uma postura diferenciada, porque senão a gente perde a nossa solidez, né? Eu creio que o que nos faz ser pessoas fortes, né, a gente estar com os nossos pés na rocha, né? E a verdade é que nos deixa pessoas fortes e constantes. Nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos quem é nosso Deus, nós sabemos o que ele pensa e que ele não muda de opinião em certos pontos. Isso é muito bom, né? Isso é muito saudável para nós, né? Para nossa fé. Nos torna pessoas que se tornam referenciais, né? Eternos, né? E hoje, infelizmente, né, as pessoas estão perdendo, né, essa característica e a gente está vendo que está diluindo a sociedade, né? As pessoas estão ficando frágeis, né? As pessoas estão ficando perdidas, né? A gente vê que, né, a gente não sabe mais. Ontem eu tive na faculdade uma roda de discussão, assim, onde as pessoas era para falar quem elas eram e a maioria, assim, não tem muita noção de quem é, tá todo mundo muito perdido, tá todo mundo se procurando e, sabe, as pessoas estão ficando diluídas, né? Porque é um mundo que não dá muita referência. Então, infelizmente, isso está prejudicando muito, né, a estruturação do ser, né? E da sociedade, né, como um todo. E, Robson, eu estava vendo aqui o texto bíblico, né, que diz que Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. O João e a Jussara acabaram de colocar aqui, o Kennedy também, sobre mentiras contra determinados aspectos que são fundamentos da verdade, né? Eu creio que nós vemos hoje um ataque contra verdades que nós sabemos que são ultra importantes para a saúde da sociedade. Aonde que você percebe esse ataque mais claro hoje? Contra o quê? Contra que verdade? Né? Qual a verdade que a gente percebe e identifica onde nós estamos sendo mais atacados hoje? Interessante a expressão que Paulo usa, né? Operação. Operação é algo planejado, é uma ação planejada. Então, o que foi colocado aqui está muito bem apresentado, né? Desde o entretenimento, amigos, ideologias, um trabalho orquestrado, né? Para que o erro prevaleça, para que o erro seja, vamos dizer assim, a referência de pessoas, que as pessoas dê crédito à mentira, acreditem na mentira. Eu vejo que é até mais sutil, tá? No meio evangélico, por exemplo, coisas que nós antes dizíamos abertamente, isso aqui não é praticável, isso aqui eu não quero me envolver, isso aqui eu não aceito. As pessoas hoje né, banalizaram, não acreditam mais que aquilo deve ser combatido, desistiram daquilo, acham que está tudo bem, expõe seus filhos, por exemplo, a certas coisas que, se você pegasse um casal tradicional que frequentava a igreja há 30 anos atrás, ele jamais exporia o seu filho numa situação daquela. Não, meu filho não vai participar disso aqui. Hoje não. Ele fala assim, tá bom, não tem problema, a sociedade toda faz, todo mundo faz, eu não vou ficar alheio a isso, eu não... E permite, só que isso é um erro. Eu estava procurando a diferença entre erro e pecado, a semântica, né? Como que eu posso diferenciar erro e pecado? Olha que interessante, né? Aqui diz assim, que o erro pode ser cometido sem intenção maliciosa, enquanto o pecado geralmente envolve intenção de desobedecer, transgredir mandamentos ou, enfim, código moral. Então, o que dá a entender? Que o erro, a pessoa ela vai sendo iludida de alguma maneira, ela vai acreditando naquilo, ela nem percebe. Ela não teve intenção de errar, ela vai acreditando, ela é conduzida, levada, e eu penso que é isso que está acontecendo com a sociedade hoje.
e também com a igreja, se não tomar cuidado. A igreja não pode remover marcos antigos, não pode remover valores, não pode remover certas questões que são para nós fundamento de fé, né? Nós vimos aí um ataque à Bíblia, por exemplo, às Escrituras, né? Há quem diga que, não, tem que modernizar a linguagem, tem que atualizar a linguagem. Misericórdia, tem que atualizar o quê, né? A Bíblia, ela já é atual o suficiente, ela já fala das coisas de uma maneira muito clara. Ou eu creio ou não creio. Se eu rejeito a verdade, eu corro o risco de acreditar na mentira. É o que Paulo está dizendo aqui. Serão julgados porque eles não acreditaram na verdade, quer dizer, rejeitaram a verdade. A verdade não é suficiente, não é boa, porque a sociedade rejeitou a verdade, então crê na mentira. Kennedy, você vai ter que sair 8h30, né? A gente vê aspectos muito claros de ataque, né, contra a verdade. Verdades a respeito do divino, da Bíblia, da família, de valores, né, sobre identidade do homem e da mulher. São ataques. Qual o objetivo desses ataques? Por que querem deformar ou deturpar essas verdades? É uma nova ordem, né? Uma nova ordem, a implantação de um novo sistema mundial planejado, muito bem arquitetado, pensado, né? Nós vemos isso em todos os campos da sociedade, no judiciário, por exemplo. Agora, você matar uma criança, está tudo certo, né? Está tudo certo é a gíria de hoje, né? Está tudo certo, pode matar. Pode enfiar lá a agulha e matar uma pessoa, porque não é uma pessoa. Quer dizer, antes era, mudou a verdade, mudou, não é mais uma pessoa, né? Até eu estava tentando falar com o Bispo João antes, em cima desse tema aqui, me veio uma palavra que se chama a palavra descondenado, por exemplo, né? Quem é descondenado sou eu. Eu sou um descondenado. Eu era condenado. Eu estava condenado, né? E Cristo me torna... eu não sou inocente, mas ele foi condenado no meu lugar. Então, descondenado mesmo sou eu. A verdade é essa, né? Porque o descondenado, no sentido, eu não sei se juridicamente eu estou falando certo, né, Bispo João? Por isso que eu tentei falar contigo antes, né? Mas agora o descondenado é outro, não? Eu falei, poxa, pensando na operação do erro aqui em todos os campos, né? Eu sou um verdadeiro descondenado, porque eu estava condenado. Se vocês discordam, podem me corrigir. Até os colegas aqui do YouTube que estão participando bastante, né? Então, e é tudo hoje normatizado, regras, né? Regras. Você pode fazer aquilo que antes não era autorizado a fazer, né? Vemos aí a descriminalização da maconha, né? Aprendemos que a maconha ela tem a ver com, por exemplo, com o tráfico de drogas. Qualquer cigarro de maconha vem de um traficante, mas está tudo certo agora. Agora você pode usar, porque você vai estar... não sei, são tantos argumentos mentirosos que fica difícil até você lembrar de alguns, né? Então é isso. Eu que sou descondenado aqui, né? Porque Jesus foi condenado no meu lugar. Então, ele é o condenado, eu sou o descondenado. Mas a verdade aqui que se fala é outra, né? Falar nisso, o maior evento conservador do mundo vai acontecer agora sábado em Balneário Camboriú, sábado e domingo. O presidente Milei da Argentina estará presente, né? Ele estará aqui presente, entendeu? E ele falou verdades acerca do nosso governo. Ele falou verdade, né? Mas aí os que creem na mentira, não quero aqui entrar nesse tema, porque eu acho que não é o assunto, mas essa semana tem uma discussão muito grande em relação ao que o Milei falou do nosso governo, e ele falou assim, ele disse, eu falei alguma mentira, né? Resumindo, ele disse assim, eu falei alguma mentira? Não, eu só falei uma verdade, eu falei verdade. Então, é isso, gente. Um abraço a todos. Realmente, o descondenado, o príncipe descondenado africano vai ter que se retirar mais cedo hoje. Grande abraço, Kennedy. Fica na paz. Estou certo, João? Posso falar isso de mim?
juridicamente falando? Eu quero só fazer a menção aqui ao pessoal do YouTube, a Ana Paula, a Sinara, lá de Porto Alegre, né? A Márcia Bispo, o Omar Nasser, aqui da Zona Norte, a Vera Pereira Castro, a Aline Farias, a Barbearia Fiel, Dom Rafael, que está aqui com a gente sempre, né? Todos os dias, Thaís Michel, a Lisiane Roça. A Márcia Bispo fez um comentário aqui: nós que acreditamos na palavra, que é a nossa verdade, o nosso norte, a nossa salvação, o mundo quer dissolver essa verdade, transformar Pai, Filho e Espírito Santo num equívoco. Olha que interessante, né? Também a participação da Lohane, acho que eu falei certo, né? Lohane, o nome dela, Duarte, e é isso aí. E a Márcia Bispo dizendo isso mesmo, Bispo Robson. João, eu estou tentando trazer mais entendimento, né, para que a gente possa identificar e ajudar. Eu estava conversando ontem com uma das nossas líderes aqui, ela é, se não me engano, ela é diaconisa aqui na igreja. E ela fechou a faculdade dela de psicologia. E estava toda feliz de ser formada e firme em Jesus, forte na fé, convicta daquilo que ela aprendeu com a gente. E ela está há muito tempo com a gente, né? Então, eu fiquei feliz, né, de saber que ela passou por esse vale, esse vale sombrio que é a universidade dos nossos dias. Porque o medo hoje de mandar um filho, um jovem, para o mundo acadêmico do nosso país, e não só do nosso país, eu acho que do mundo inteiro, tem movimento no mundo acadêmico em relação às verdades que nós pregamos? O que vocês acham disso, você e a Jussara? Não sei se vocês viram, acho que foi semana retrasada, semana passada, que viralizou, né, uma fala do André Valadão sobre esse tema, né? Ele dizendo para a igreja: não mande o teu filho para a universidade, você vai mandar teu filho para a universidade, você vai mandar ele para o inferno, ele vai acabar indo para o inferno. Eu não sei, o problema dessas viralizações, né, que as pessoas pegam, pinça, né, uma fala para atacar a pessoa normalmente, né? Sei que viralizou e ele foi muito criticado por alguns pastores, né, por algumas lideranças evangélicas. Nós temos uma peculiaridade, né? A gente tem essa coisa de nós gostamos de nos escandalizar com as falas dos nossos irmãos, mas eu sei que ele dizia isso, né, na pregação. Depois vocês podem procurar isso na internet. Ele falou: não mande seu filho para a universidade, porque mandar seu filho para a universidade é fazer ele perder a fé. Ele vai perder a fé na universidade. Então você está correndo o risco de mandar o seu filho para o inferno. E aí eu vi alguns pastores assim falando que é absurdo ele dizer isso, que é uma ignorância, um cara, como é que ele diz uma coisa dessa e tal, né? Mas eu acredito, procurando compreender a fala, né, do André Valadão, eu creio que ele expressa um temor legítimo. Talvez a solução que o diagnóstico dele é correto, né? Eu acho que a solução que ele apresentou é que não é correta. Não adianta a gente sair das universidades, né? Nós temos que estar lá, né? Mas saiba que é um terreno realmente perigoso. Eu vi alguém falando, ao criticar essa fala: não, quem vai à universidade não está nem aí com isso aí. O cara que vai à universidade está querendo uma profissão, está preocupado em ganhar dinheiro. Ninguém... Essa questão, talvez nas ciências humanas exista algum perigo, mas isso é bobagem. Quem vai na faculdade, quem faz uma faculdade está querendo aprender uma profissão e tal, né? Mas, na verdade, a universidade hoje é realmente um centro de referência do pensamento woke, né? Do pensamento progressista. Não tem como negar isso. É muito difícil você sobreviver com um pensamento conservador na universidade, é muito difícil você aprovar uma dissertação, uma tese de doutorado com perfil conservador na universidade. Existe realmente, não tem como negar, né? Existe uma visão mais
progressista, mais woke, e uma pressão violenta, como nós já falamos aqui. E o desafio do cristão, e principalmente daqueles que discipulam, né, o jovem que vai para a universidade, sejam seus pais, sejam seus pastores, é preparar. Existem livros muito bons, né, que ajudam a preparar você para você lidar com essa avalanche de pensamento que você vai receber contrário ao pensamento cristão. Você tem que ir preparado, saber que, apesar... Aquilo que eu falei ontem, né? O fato do cara ter a cultura que ele tem, o fato de o cara ter todo o conhecimento que ele tem, isso impressiona demais, né? Porque você pensa assim, como é que um cara tão esperto assim, como é que um cara que leu tantos livros, com esse nível de conhecimento, será que ele está tão errado assim? Será que ele está tão cego? É que espiritualmente ele está cego, ele não teve uma experiência com Deus. O que clareia a mente espiritualmente é a conversão. Quem não tem a experiência da conversão, quem não teve os olhos abertos, Paulo fala isso com clareza em 1 Coríntios, né? Fala que é loucura. Para ele, realmente, a fé é loucura e ele vai expressar isso. Né? No momento em que a fé passa a ser um elemento cultural importante na sociedade, e o pensamento evangélico hoje é um elemento cultural muito forte na sociedade, né? Ninguém pode negar, ele vai ser atacado, porque as pessoas não compreendem a nossa maneira de pensar. O homem natural não entende o homem espiritual, isso está na palavra de Deus. E ele vai atacar com todas as armas que ele tem para fazer você mudar de pensamento, porque ele acha que você está pensando bobagem. Nós é que temos que preparar os nossos jovens para essa avalanche, para esse tsunami, né, que ele vai receber na universidade, para que ele não perca a sua fé. Jussara, como faz? Você está na universidade agora e você está fazendo, se não me engano, psicologia, né? Que é a área humana, que é uma área... no tempo da pandemia, minha filha estava aqui com a gente, estava solteira ainda, e ela estava fazendo psicologia em uma das universidades aqui de São Paulo. E ela assistia a aula aqui, eu trabalhava aqui, né? E ela na minha frente aqui assistindo a aula. E de vez em quando ela assistia no ouvido, né, a aula dela, e ela fala, pai, ouve isso aqui. Aí ela me colocava ao vivo para ouvir as barbaridades que o professor falava. Era uma doutrinação. A aula era sobre um assunto específico, sobre psicologia, mas a fala do professor ou da professora era completamente ideológico. Você vê isso nas universidades lá, o que você tem observado isso na universidade? Sim, então eu estou fazendo psicologia na PUC, né? Apesar de ser uma universidade católica, né? Existe toda essa doutrinação. Antes de ir para a PUC, eu estava na Uniriter, que eu fiquei pouco tempo, que a doutrinação existia. Eu achei que fosse pior por não ser uma universidade católica. Fui para a católica, né? A PUC que é infinitamente melhor, mas eu vejo que é a mesma coisa no sentido de doutrinação, né? Então, é uma vertente atual, né? A gente está num período onde os professores estão fazendo a cabeça mesmo, porque estão construindo essa nova mentalidade. Então, ali é o palco deles, né? Então, é uma coisa fortíssima. Então, eles usam ali todas as disciplinas para fazer a cabeça dos alunos. Inclusive, ontem era uma exposição de trabalhos, né? E uma turminha, meus colegas, fazendo uma exposição, falaram de um tema onde os exemplos foram todos sobre nós, os evangélicos, e todos os nossos erros com relação à psicologia, na questão dos homossexuais, e quando se fala numa terapia, né, de fazer a cura gay e tal, e foram colocados vídeos dos evangélicos, as barbaridades que os evangélicos fazem, né, e os discursos dos evangélicos. Sim, foi uma piada, assim, o que os evangélicos falam sobre isso, né. Então, eles escracham, né,
sim, para os evangélicos. Acaba expondo ao desprezo, né, quem tem fé, quem crê na palavra de Deus. Desprezam, eles nos condenam o tempo todo. Então, é um desafio estar ali no meio, porque você tem que ter muita sabedoria, né? Que eu tenho pedido a Deus, assim, Deus me dá sabedoria. Porque eu não posso ficar me posicionando o tempo todo, eu não posso ficar comprando briga com eles, né? Porque eu estou ali no meio para também, eu estou ali para ganhar conhecimento, mas que Deus me use para salvar, né? Que eu tiver a possibilidade de salvar. Se eu for ter uma postura, né, ali radical, eu não vou ganhar ninguém, eu só vou ganhar ódio deles, né? Então, eu sou amiga de todos, eu não combato ninguém. O meu professor é gay, esse de epistemologia, ele fala, eu sou gay. Ele faz todo o trabalho dele nesse sentido, mas uma cabeça aberta, assim, de achar que espiritualmente você também chega a conhecimentos importantíssimos, não é uma pessoa fechada, né? Mas é um momento onde está se construindo esse pensamento progressista, né? Com relação ao feminismo, esse feminismo também radical, né? Onde foi levada uma preletora para falar sobre o feminismo, né? Então, o que eu tenho feito? No começo, eu estava muito quieta, com medo de me jogarem um ovo podre, né? Agora eu já estou mais me posicionando. Então, eu estou começando a influenciar. Eu acho que o nosso papel é de influenciar, né? Então, no último debate que a gente teve, onde foi falado sobre adolescência, eu coloquei o papel dos pais com relação aos filhos adolescentes, e que eu acreditava que tinha que ser um papel mais maduro, de colocar limites, e não ficar na mesma linha dos filhos, né? Mas ter uma postura mais adulta e tal. E a minha turma é predominantemente jovem, né? Então, muitos jovens rebeldes, né? Inclusive, uma das minhas colegas disse um momento, a minha mãe, eu que mando nela, sabe? Então, quando eu disse que os pais precisam não assumir um comportamento, principalmente a mãe, adolescente, mas ter uma postura diferenciada e não ficar só querendo se vestir como adolescente, namorar garotões. Quando eu falei isso, a menina quase voou no meu pescoço, né? Aí ela disse, você está sendo preconceituosa. Aí a professora até entrou no debate, falou, não, o que a Jussara está querendo dizer é que essa mãe ela tem que ter uma postura interna, né, madura e ser uma mãe que vai ali interferir na vida da filha, né, colocar limites e tal. Então, eu vi ali um movimento assim na sala, porque eu me posicionei com relação ao papel da mulher, diferenciado dessa opinião de hoje, que a mulher tem que fazer o que ela quer, né? Se ela quer ser adolescente, se vestir como adolescente, ter o comportamento que ela quer, deixa ela, porque é o discurso de hoje, né? A mulher, ela é e faz o que ela quer, né? E eu coloquei bem o contrário, a mulher, ela tem que ser assim ou assado, né? Fui limitando ali, né? Então, e depois algumas colegas minhas já vieram falar comigo, já se posicionando também, até que são contra o aborto, sabe? São contra muitas coisas também, como eu acredito. Então, eu já estou provocando ali também um movimento contrário, né, no sentido das pessoas que também acreditam, né, nos valores de Deus, assim, de estarem indo para o meu lado também. Então, eu acho que a gente tem que ir se colocando, até para a gente também não deixar tão à vontade, né, esse discurso, e ele tomar conta 100% do ambiente. Né? Nós temos que fazer o nosso papel de ser luz, né, de influenciar. É isso que eu estou ganhando uma força ali, já no ambiente. Né? Amém. E aqui tem alguns comentários, Robson, que eu achava importante a gente abordar. A Aline Farias, né, diz que somos influenciados, né?
Aí a Elis diz, devemos mandar nossos filhos sim, mas armados, preparados na palavra, na fé. Acredito que se a base for forte, tem como resistir a esse pensamento anticristão. E ela conclui, eu conheço filhos batizados no Espírito Santo, cheios da glória de Deus, jovens preparados, se perderam, né? Se perderam. A Elis falou para preparar, como a gente tinha dito, né? Como o João falou, e a Aline diz que conhece pessoas, jovens que se perderam, hoje nem acreditam em Jesus, por isso, né? Ela diz que ela entende assim, a dificuldade que a gente tem realmente de preparar esses jovens. Robson, como fazer isso, hein? Temos aí poucos minutos, né? Nosso tempo aqui, temos 10 minutos de programa ainda. Vamos lá. Nossos jovens têm que ter uma experiência com Deus. Esse é o ponto mais importante. Não pode ser apenas uma tradição familiar, em que o pai, a mãe obriga, não tem essa questão de obrigação. É o que está escrito no texto de Tessalonicenses, crer. Ou crer na mentira ou crer na verdade. Mas o crer é do indivíduo. Não pode ser apenas do pai. O pai acredita, o filho tem que acreditar também. Não. Tem que partir do coração do filho. Então, o filho tem que ter uma experiência com Deus. O envolvimento do filho com a igreja é fundamental. Hoje, eu estou convencido que quanto mais o filho se envolve com a igreja, mais protegido ele está. Essa é a verdade. Né? Eu sou filho de pastor. Então, o que eu atribuo, assim, a minha posição firme na igreja? Porque eu tenho outros amigos também que são filhos de pastores que não estão no evangelho. Não estão no evangelho. Filhos de pastor. Eu estou colocando desse jeito para que fique claro que o título não garante, não protege, não, tá? O título pode ajudar um pouquinho, mas não significa, né, que vai proteger o coração do filho, se o filho não tiver uma experiência com Deus. E eu digo a todos que me ouvem que, assim, o que me ajudou muito foi o envolvimento com a igreja, desde adolescente. Eu aprendi a tocar violão, então eu comecei a me envolver, mas era uma coisa que eu gostava, que eu tinha prazer de fazer. Então, meu pai tinha os compromissos dele com a igreja, os meus compromissos com a igreja eram, vamos dizer assim, em questão de tempo, eu passava mais tempo que meu pai na igreja. Vamos pôr assim, dessa forma. Eu passava mais tempo que meu pai na igreja. Eu tinha que ir mais cedo porque eu tinha que ensaiar. Eu ficava depois do culto porque eu tinha que ensaiar. Eu estava envolvido com os jovens. Alguns pais não percebem isso e parece que incomoda alguns pais isso também. O fato dos compromissos que o filho assume na igreja. Ele acha que a igreja está roubando o coração do filho, que está impondo alguma coisa sobre o filho, que está prejudicando, né, a família, porque o filho não passa mais tempo que a família passa na igreja. Eu vou dizer para, né, cuidado com a operação, né, exatamente essa operação do erro. Teu filho tem que se comprometer, e isso é dele, ele precisa acreditar e os compromissos têm que ser dele, com a igreja, com o reino, com as verdades do reino, com a oração, com a palavra, né? Isto é que vai fortalecer o coração dele para enfrentar, e eu vou dizer, não é só a universidade não, viu? O filho foi convocado para servir o exército. O exército é um lugar também difícil. O filho vai participar de outras coisas. O filho vai sair mais cedo de casa porque ele tem um emprego, ele conseguiu passar no concurso público, ele vai morar numa outra região. Enfim, a vida, do jeito que as coisas estão caminhando hoje, essa operação do erro, ela está em diversas áreas. O filho tem que ter experiência com Deus, tem que permanecer firme, e para onde quer que ele vá, ele tem que levar com eles os valores, a crença dele em Jesus Cristo. Quando nós estamos aqui afirmando, né, tudo isso, eu fiquei pensando, o João falou sobre ler livros. Eu acho que realmente, né, levar o jovem que vai para a faculdade, primeiro ter uma conversa franca com ele. Para mim tem que ser feito até um treinamento sistemático, né? Eu tenho feito isso na igreja que eu pastoreio, eu tenho me preocupado com isso, tenho ministrado e preparado os jovens que estão indo para a faculdade para que eles possam, primeiro, ter um conhecimento mais amplo da fé, ler livros apologéticos, né? Livros que defendem autores como Lee Strobel, como Tim Keller, né? São pessoas, entre outros, Francis Schaeffer, daqueles que conseguem ler Francis Schaeffer.
ter um contato com um conceito mais amplo sobre a verdade. Eu creio que a verdade, a Bíblia, né, ela é uma bênção. Eu creio que todos nós temos que meditar na Bíblia. Eu leio diariamente a Bíblia. Agora, mas os livros, eles te dão... Hein, João, o que você acha? O livro, ele te dá uma amplitude maior dessa verdade, com argumentações, principalmente com defesa da fé. Eu creio que a defesa da fé tem que ser um tema relevante nas igrejas. Nós temos aí alguns minutos para acabar, faltam 5 minutos. João, dá tuas considerações finais e que livros que você recomendaria aos jovens, que livro você daria para, pelo menos 2 ou 3 livros para que os nossos jovens estejam preparados nessa situação? Tem alguns livros que nos ajudam, né, de uma certa forma, nos preparar. Eu tenho um livro, infelizmente não foi traduzido, né, para o português, que o pai, um pai cristão, um pastor, né, ele escreve o livro é como se fosse uma carta, né, que ele escreve para a filha, ele escreve várias cartas para a filha sobre vários assuntos para preparar a filha para a universidade, né? Mas, infelizmente, nós não temos esse livro em português, né? E a gente pode até... Acho que nós deveríamos, na Sara Nossa Terra, preparar um curso, né, que levasse as pessoas a essa preparação, né? Nós podemos organizar isso. Assim, de cabeça, assim, você tem A Fé na Era do Ceticismo, né, do Timothy Keller, né, que é um livro muito bom, né, para preparar as pessoas. Tem os livros todos do C.S. Lewis, que acho que são livros, o Cristianismo Básico, né, Cristianismo Puro e Simples, né, do C.S. Lewis também, que é um livro muito bom, né, para dar uma base cristã. Tem os livros do Schaeffer, né, eu acho que tem várias obras que nos ajudam, né, a você a ter uma base para você enfrentar essa pressão. Mas eu creio que nós devíamos mesmo, eu acho que eu vou ver se eu preparo algo, né, um manual com base nessa carta que esse pai fez para a filha, né, já que não tem em português, mas eu vou pegar ele pega cada ponto, né, que ele acha que acaba minando a fé de um jovem na universidade e prepara a filha para enfrentar esse ponto. Eu acho que isso vai ser bom para a gente passar para a igreja depois. Jussara, 1 minuto final aí para fechar. Temos aí 2 minutos e meio. Eu creio que, né, nós não devemos deixar de influenciar, né, e perder essa bênção que é a universidade, né? Não deixe de mandar teus filhos por medo de perder a fé. Prepare os teus filhos, né? Como o Bispo Robinson colocou, né? Os teus filhos precisam estar na igreja, né? Os universitários. Eu que já tenho aí quase 40 anos de fé, né? Eu saio correndo da minha aula e venho para o culto, né? E oro, Senhor, me livra do mal. Então, coloque teus filhos para aprenderem, para crescerem, né? E dê a cobertura para eles, cuide bem deles, né? E coloque eles na igreja. Não vamos fugir, vamos enfrentar, vamos ser luz e vamos ser sal e vamos ganhar almas para Jesus aí nesse espaço tão precioso que é a universidade. Amém. Robson, considerações finais, que eu também vou sair agora, 8h55. Preciso fechar e vou deixar vocês para fecharem no YouTube aí. Não, eu vou na linha da Bispa Jussara, né? A faculdade é necessária, é uma etapa da vida que é importante na formação, né, de cada um. Agora, o que vai enfrentar as questões ideológicas é a crença, é a fé, a firmeza. Então, invista nos teus filhos de forma completa, né, os nossos ouvintes. Invista, sim, né, que vá para um curso universitário, né, se forme, mas invista também
no preparo, na fé, no amor. Converse com os filhos, que isso é muito importante. Amém. Acabou o nosso programa, né? Estamos finalmente aqui. Que Deus abençoe a todos e a todas, que seja um dia na presença de Deus. E vamos crer cada vez mais na verdade, né? Obrigado, Jussara, João, Robson. Deus abençoe. Um dia na presença do Pai. Gente, vou ter que sair correndo aqui, que eu tenho um compromisso agora, tá bom? Um abraço. Denis, Tchau. pode encerrar a rádio, a gente encerra depois no YouTube. Fica aí um momentinho você do YouTube, daqui a pouco a gente se encerra. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Aqui nós temos uma menção da Bispa Cris, né? Bispa Cristiane, aqui da Sara Nossa Terra, dizendo que um seminário seria muito bom para os filhos, né, dos pastores, dos bispos e os filhos dos irmãos, né, que estão indo para a universidade. Ela coloca, queremos muito, né, um seminário. Vamos preparar, viu, Bispa? Nós vamos preparar. E a Aline fala, né, que nós sejamos, um abraço, Aline, que nós sejamos os influenciadores e não os influenciados, né? Porque hoje nós estamos muito nessa posição de influenciados, que nós possamos ser os influenciadores, né, dos nossos filhos, para que eles vão preparados. Vão preparar um seminário, eu acho que isso é uma ideia interessante, um seminário para os nossos filhos poderem, né, enfrentar a universidade de uma forma sem perder a fé, né? Amém, Robson? Concordo. Isso ajuda bastante, né? Pelo menos abre os olhos que é uma realidade que está ali nas universidades. É bom para os pais, né? Porque tem pais que não conhecem essa realidade também. Quer dar o melhor para o filho, sempre é assim, né? A gente quer dar o melhor para o filho. E que pai não quer que o filho se forme, que o filho tenha um título, uma profissão, esteja bem posicionado na sociedade? Todo pai quer isso. Só que ele não considera que existe esse risco em que o filho pode se perder. E não é só a ideologia que envolve os professores e os intelectuais. Na faculdade ainda tem as questões da resenha, né? Depois da aula, vamos lá, né? Vai ter o happy hour. Nesses happy hours, nessas condições aí que normalmente se constrói, pode ser pior ainda, né? Se a pessoa permitir certas coisas. É a influência dos amigos, que está em todos os segmentos, né? No trabalho, quantos acabam se perdendo no trabalho, porque a influência está lá também, ué. Não é só universidades, não. Tem a questão a pessoa ser uma pessoa cristã de verdade, né? Ter esse temor de Deus, né? É o que segura a gente, eu vejo que é o temor de Deus, né? Por exemplo, o casamento, né? O que nos segura no casamento é o temor de Deus, né? Então, na faculdade é a mesma coisa, se eu estou ali, mas eu tenho temor de Deus, eu vou vencendo tudo isso, né? Essas seduções ali, porque tem o conhecimento também nos seduz, né? Então, o diferencial mesmo é o temor de Deus, né? É isso que a gente precisa passar para os nossos filhos, né? E nós que estamos lá na faculdade também temos esse temor de Deus, né? E não deixar também de crescer, porque o conhecimento é importante, né? Abre nossa mente, nos leva para lugares melhores, né? Porque o conhecimento não é algo que está em conflito com Deus, com a espiritualidade, né? Pelo contrário, né? A gente começa a ver também a questão espiritual de uma forma diferente. Nós somos um ser integrado, né? Então, eu vejo que a gente não pode deixar de entrar nesse lugar mais alto aí por conta do medo, né? Vamos nos municiar, vamos dar, como o João falou, essa questão do curso, vamos dar essas armas para os nossos jovens, né? Vamos proteger os nossos jovens com oração, com orientação, mas
Não vamos tirar do mundo, né? Não dá para tirar do mundo. Né? Vamos dar condições deles enfrentar o mundo e vencer esse mundo. Né? Então tá bom, gente. Aqui na linha do que a Jussara falou, né? A Bíblia fala em Eclesiastes, uma passagem interessante, né? E demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. E o muito estudar é enfado da carne, vaidade, né? De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é que vai te fazer uma pessoa realizada, né? Isso que vai te dar caminho, né? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, diz a palavra de Deus. Então, estudar é bom, você ler é bom, né? Mas nada é melhor do que você guardar o teu temor, né? Um grande abraço, Denis, um grande abraço, nossos irmãos aí do YouTube, Deus abençoe. Um abraço a todos. Abraços.